Olá, irmãos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para postar uma gravação. Espero que edifique nossos corações e que hoje possamos estar mais tranquilos. Espero que todos estejam bem nesses dias de quarentena. Espero que estejam orando. Espero que estejam realmente firmados no Senhor. Eu sei que muitas vezes nós não queremos estar nessa circunstância que estamos vivendo, mas é interessante que nós possamos observar esses cuidados. A menos aqueles que realmente não podem se afastar do seu trabalho, mas aqueles que podem realmente estar, assim como eu estar em quarentena, é ideal que fique mais em casa mesmo. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, praticamente um estudo bíblico, né? Apresentado em PowerPoint e baseado em João 3,7, aquela entrevista de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos vai encontrar com ele à noite e tem uma entrevista com Jesus. E Jesus fala a Nicodemos o seguinte: olha, depois de todas as apresentações de Nicodemos, Jesus fala para ele assim: você precisa nascer de novo. Olha o texto, está em João 3,7. Você pode ler comigo. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É interessante, irmãos, observar tudo isso, porque Jesus, ele deixa claro a necessidade de um novo nascimento. Ele deixa claro que o homem pode até ter a sua religião, ter o seu... Estou reduzindo aqui, mas não ficou bom. Acho melhor deixar do tamanho normal, porque eu estou querendo fazer a apresentação aqui e aqui. Então, quando Jesus deixa transparecer para esse homem a necessidade que ele tinha de nascer de novo. Eu também acho que essa câmera aqui não ficou bom, hein? Eu vou reduzir bastante para ver se dá para a gente falar aqui, né? Então veja que Jesus se dirige a esse homem, né? E deixa claro para ele a importância de um novo nascimento, né? E aqui nessa tela que eu coloquei aqui agora, espero que não esteja atrapalhando, não estou achando lugar legal para colocar essa tela, talvez só se eu reduzisse o PowerPoint aqui, mas eu acho que se reduzir não vai ficar legal. Então, o que é o novo nascimento, o que não é, né? O que é o novo nascimento, né? E o novo nascimento, ele não é uma religião, né? Ele não é apenas uma religião. A religião é importante, mas o novo nascimento é algo que vai além de uma religião, é algo que vai além de costumes, é algo que vai além de hábitos. É uma nova natureza que a gente recebe em Cristo Jesus, né? Então a gente vê aqui, olha, falando de Nicodemos, que ele era um fariseu, muito religioso, né? E um homem membro do tribunal dos judeus, ou seja, ele era alguém que realmente conhecia a história do seu país, conhecia a religião que ele praticava, mas isso não era suficiente. E olha uma citação aqui também de Paulo, né? De Saulo de Tarsus, antes de mudar o nome, né? Ele também era um homem religioso. Ele era um fariseu, né? Se não me engano, da tribo de Benjamim, e ele fala ainda circuncidado ao 8º dia, né? De nascido, né? E fariseu dos fariseus, ele cita ainda essa sua argumentação, né? E aí, ele diz o seguinte, se fosse uma questão de religião, se fosse uma questão de ser zeloso da sua religião, qual a necessidade que Nicodemos teria de receber essa palavra de Jesus que ele necessitaria nascer de novo? Ou de Saulo de Tarso, quando encontra com Jesus no caminho de Damasco,
indo para Damasco, né, para prender os cristãos. Qual era a necessidade dele realmente se converter? Agora eu vou mudar a câmera de lugar aqui, só para vocês terem acesso ao texto que está abaixo aqui, olha só. Aí falando sobre Cornélio, que também era um homem piedoso, né? Era um homem bom, segundo o testemunho que eles mesmos dão dele, né? Falando a Jesus, quando eu acho que essa citação não está correta. Deixa eu conferir para ver se essa citação mesmo é referente a Cornélio. Deixa eu fazer um check-up aqui, porque é importante passar a informação correta, né? Aqui em Lucas, vamos ver o que está escrito em Lucas, né? Lucas 18, é isso? Lucas 18, 11 a 14, né? Olha, na verdade, o título está em Atos 10 e 2, quando Pedro, né? E essa citação de Lucas aqui embaixo é sobre a oração do fariseu e do publicano. E essa citação de Atos 10 e 2 diz que Cornélio era um homem piedoso. Mas lembra que lá, quem conhece a história, que Pedro estava na casa de um Simão, um curtidor de couro, e que ele tem uma visão de um lençol que desce do céu, e uma voz fala para ele, levanta, mata e come, e Pedro diz, não, nunca coloquei coisa imunda em minha boca, né? Ou coisa comum em minha boca. Então esse texto está relatando a experiência de Pedro com os gentios e de Cornélio, um gentio, com os judeus, na questão do evangelho. E aí a história conta que Cornélio era um homem piedoso, era um homem bom, inclusive o anjo se manifesta a ele e fala que as esmolas deles tinham sido vistas diante de Deus. Mas o que o anjo fala para ele? Que ele precisava de que alguém o instruísse melhor em relação às coisas de Deus. Então o anjo manda que ele chame Pedro e fala até onde Pedro está, né? É interessante isso. Fala até onde Pedro está. E chegando ali, então, Pedro vem, né? E traz a mensagem de salvação para Cornélio. Essa ação aqui gerou até um problema na igreja primitiva, né? Está relatado lá em Atos capítulo 15, sobre essa ocorrência, né? Que aí Pedro é questionado por levar a palavra a um gentio. Ok, mas esse não é o caso. Então nós vemos aqui que esses três homens citados aqui, se fosse orar em questão de ser bom, de ser piedoso, eles não precisavam, né, na verdade, de nada mais. Mas a Bíblia diz que o homem precisa de Deus. O homem precisa de Jesus, indiferente dele ser um homem piedoso, né? Porque não é a nossa piedade que nos salva. Isaías fala que toda a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Então a gente vê como é importante a gente observar a necessidade de um novo nascimento. E Jesus fala também que muitas vezes a religião, ele é, na verdade, um obstáculo para Deus agir. Olha como que esse fariseu, ele ora. Se você pegar o texto aqui de Lucas, né, 18, 11 a 14, você vê, olha só, Jesus cita, né, um fariseu cheio de orgulho da sua religião, cheio de orgulho do seu comportamento, ou seja, ele praticava essas coisas que todos nós devemos praticar, jejuar, dar o dízimo, orar, mas não para que isso seja um motivo de orgulho, mas porque nós sentimos a necessidade de fazer as coisas para viver uma vida que agrada a Deus. Eu acho que esse fariseu, nesse texto, ele diz assim, olha, o fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano, veja a atitude do publicano, não é porque ele era bom, mas é a atitude dele diante de Deus que o justifica. Ele se reconhece diante de Deus como ele é, um pecador. Veja bem,
Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu. Olha o temor dele. Ele sabia em que posição que ele estava. Ele sabia em que posição ele estava diante daquela religião praticante naquela época, daquela religião dominante naquela época. Ele sabia a situação dele. E então a gente vê esse publicano, apesar de não ser um homem justo, mas era um homem que reconhecia quem ele era diante de Deus. E ele diz assim, ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Olha que importante. E Jesus disse que esse homem, esse publicano, ele desceu justificado. Então é interessante notar isso, né? Que o novo nascimento não é. Ele não é uma religião, sabe? Ele não é uma atitude de um homem, não é força de vontade, sabe? Isso não é novo nascimento, né? Agora, o que é o novo nascimento? Eu vou tirar a tela daqui, a projeção daqui, né? Vou colocar aqui embaixo, a hora que nós tivermos aqui embaixo eu mudo de novo, ok? Estou perdendo um tempinho com isso, mas é porque ainda estou aprendendo a lidar com esse programa. Então, o que o novo nascimento não é, né? Voltando aqui à nossa tela, né?